Bendito Senhor Deus, estamos aqui nessa manhã diante da Tua presença e queremos, Senhor, primeiro dar graças a Ti pela Sua bondade, pela Sua misericórdia em nos trazer aqui mais uma vez. E queremos, Senhor, bendizer o Teu nome porque o Senhor tem nos sustentado e ajudado em todas as coisas. Querido Deus, nós queremos rogar sobre nós a Sua bênção, a Sua misericórdia e a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender esse tema tão difícil, mas ao mesmo tempo tão importante. E que o Senhor nos conceda caminharmos contigo nessa manhã mais uma vez. No nome de Jesus é que eu peço. Amém. Irmãos, vamos abrindo então o nosso Catecismo Batista na pergunta de número 5. Catecismo Batista, pergunta de número 5. No Catecismo de capa branca é a página 122. No outro, que eu acho que ninguém tem, o da capa preta, 140. A pergunta número 5 é: há mais do que um único Deus? A resposta: há somente um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Pergunta 6. Quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um só Deus, o mesmo em essência, iguais em poder e glória. Irmãos, a maioria, se não todas as heresias que já surgiram na história da igreja, estão de alguma forma relacionados com a maneira como nós tentamos definir o ser de Deus. Se você pegar todas as heresias ao longo da história, elas tropeçam neste ponto que nós vamos trabalhar hoje, que é a maneira de se definir o ser de Deus. Por essa razão, nós podemos afirmar que as perguntas de número 5 e 6 do Catecismo colocam diante de nós a questão mais importante. A doutrina, talvez a doutrina mais importante da fé cristã, que é a doutrina da Trindade, ou a Santíssima Trindade. Então, eu quero rogar mais uma vez que o Senhor nos ajude a definir essa doutrina, a entender ela de forma bastante equilibrada, responsável e de uma maneira que nós possamos compreender e louvar a Deus através desse entendimento que nós vamos ter aqui hoje, tá? Então, em primeiro lugar, nós precisamos afirmar que Deus é trino. Deus é trino. O que significa isso? Quando nós falamos que Deus é trino, nós estamos afirmando o quê? Qual é a afirmação clássica da doutrina da Trindade? Primeiro, nós vamos com bastante paciência aqui e eu vou repetir várias vezes a mesma coisa para fixar. Primeiro, nós afirmamos, em primeiro lugar, quantos deuses existem? Existe apenas um único Deus verdadeiro. Há somente um Deus. Então, essa é a primeira afirmação que nós precisamos guardar. A segunda afirmação que nós temos é a seguinte: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, primeiro, há apenas um Deus. Segundo, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vejam, há apenas um Deus. A terceira afirmação: cada uma das 3 pessoas, quem são as 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma das 3 pessoas
é distinta umas das outras. Então aqui a gente forma a doutrina clássica. Há apenas um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho e ele também não é o Pai. Cada um dos três é uma pessoa diferente, mas os três são apenas um. Então essa é a doutrina clássica da Trindade. E afirmar essas verdades, falar isso que eu acabei de falar, preserva duas verdades muito profundas a respeito de Deus. A primeira delas é a unidade de Deus. Deus é único. Um. Deus é simples. Ele é único. A segunda afirmação é que há uma pluralidade em Deus. Irmãos, isso desafia de forma assim inigualável a nossa mente. Desafia o nosso raciocínio como nenhuma outra doutrina faz. É por isso que as heresias tropeçam nessa doutrina aqui. Mas a doutrina cristã clássica, ela preserva tanto a unidade quanto a pluralidade de Deus. Aqui nós temos, então, aquilo que a gente chama de contradição aparente. Por quê? Não parece contraditório? Sim ou não? Sim. Parece contraditório. Então, nós temos uma contradição aparente. E diante dessa contradição aparente, surgem duas correntes. Você que gosta de anotar, você pode tomar nota disso. Surgem duas correntes ou duas linhas de pensamento que tentam harmonizar, que tentam eliminar essa tensão, eliminar essa contradição. Que correntes são essas? Primeiro, nós temos os unitaristas e depois nós temos os politeístas. Unitaristas e politeístas. São duas tentativas de harmonizar essa contradição aparente de uma forma racional. O exemplo mais conhecido para nós hoje é o exemplo das testemunhas de Jeová, certo? Para as testemunhas de Jeová, só existe uma pessoa na divindade. Você já consegue perceber a diferença da afirmação deles e da nossa? Consegue? O que nós afirmamos? Há quantas pessoas na divindade? 3. O que eles afirmam? Há apenas uma. Quem é essa pessoa para eles? Essa pessoa é o Pai, que é chamado de Jeová. Então, para eles só existe uma pessoa na divindade. Este é o Pai. Então, como que eles explicam a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo? Eles explicam da seguinte maneira: Jesus, o Filho, ele é um ser criado. Ele não é divino. Ele não é Deus. Ele é uma criatura. Então, ele é um ser criado. E o Espírito Santo, para eles, não é uma pessoa. É apenas um nome dado pela Bíblia para descrever o poder de Deus. Então, para eles, o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é energia. Ele não é um ser pessoal. As testemunhas de Jeová, então, elas entram na categoria de unitaristas. Por que unitaristas? Porque para eles Deus é apenas uma pessoa. Deus é apenas uma pessoa. Quem mais se enquadra na categoria dos unitaristas? Um outro exemplo muito conhecido de vocês é a igreja dos unicistas, o unicismo. Quem é? Aí você vai falar assim, nossa, você falou que é muito conhecido, mas eu nunca ouvi falar. Quem já escutou aquela música assim? Por toda a minha vida,
Ó Senhor, te louvo. Quem que canta? Voz, ministério Voz da Verdade. O ministério Voz da Verdade, ele é unicista. Eles negam que o Filho seja uma pessoa divina, eles negam que o Espírito Santo seja uma pessoa divina e que essas três pessoas formam o Deus único e verdadeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são unicistas. Então, esses dois exemplos que eu dei, eles se enquadram nessa primeira categoria, que é a dos unitaristas. Eles negam que existam três pessoas na divindade. Por outro lado, o que os politeístas afirmam? Os politeístas, uni vem de um, poli vem de vários, múltiplos. Os politeístas afirmam que há sim três pessoas. Há três pessoas. Porém, essas três pessoas, não compartilham de uma mesma substância, não compartilham de uma mesma essência, mas eles são três deuses. Então, o Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é outro Deus. O que nós afirmamos não é isso. Nós afirmamos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Quantos deuses? Um único Deus verdadeiro. Então, ambas as opções, ouçam bem o que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante. Ambas as opções, tanto o unitarismo quanto o politeísmo, parecem ser mais fáceis de explicar. Parece ser mais fácil de entender de um modo racional. Logicamente falando, é até mais fácil de aceitar. Não é verdade? Porém, qual que é o problema com o unitarismo e com o politeísmo? O problema é que elas se afastam do ensino da Bíblia. Eles tentam harmonizar as coisas, mas para tentar harmonizar duas verdades aparentemente contraditórias, eles acabam eliminando uma. Ou eles falam que não tem três pessoas, ou eles falam que não tem apenas um Deus. Percebem? Não tem meio termo. Não tem como explicar de forma lógica. O que nós, então, podemos aprender com isso? Abra sua Bíblia no Salmo de número 50. Salmo de número 50, versículo 21. Diz o seguinte: Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à vista. O Salmo 50, versículo 21, ele é uma exortação. E Deus diz: você pensava que eu, Deus, era como você, ser humano. Esse versículo, ele alerta para o grande perigo em que nós nos envolvemos quando a gente tenta explicar Deus a partir da lógica humana. Entendem? Quando a gente tenta, através da filosofia, através da ciência, através da lógica, entender Deus e explicar Ele de maneira absoluta. Quando nós nos afastamos da revelação, por isso que o catecismo começa valorizando a regra de fé. Por isso que o catecismo começa nos trazendo de volta para a unidade das Escrituras. Porque se a gente for tentar explicar Deus fora da Bíblia, nós vamos tornar Deus parecido conosco. Não somos nós que vamos nos tornar parecidos com Ele. Nós vamos tentar colocar Deus dentro das nossas caixinhas de lógica, de ciência, de filosofia. Inclusive, há um grande filósofo e teólogo
ele foi muito útil, é muito útil ainda na igreja contemporânea, que ele recentemente, o nome dele é William Lane Craig, ele sempre utilizou a filosofia como ponto de partida para explicar Deus. Recentemente ele negou em um vídeo, isso está disponível na internet, ele negou, por exemplo, a doutrina do pecado original. Por quê? Porque ele foi pela lógica, ele não foi pela revelação que Deus deu. Então, quando Deus fala, nós nos calamos e aceitamos. Não tentamos harmonizar tudo de maneira completa, né? Porque senão nós corremos o risco de humanizar Deus. Corremos o risco de depreciar a sua glória, de diminuir a sua glória. Olha como que as testemunhas de Jeová diminuem a glória de Deus. Ao dizer que Jesus Cristo, ele é apenas um ser criado. Então, se ele é apenas um homem, se ele é apenas um ser criado, o que difere ele de nós? O que me garante que ele é puro e sem pecado? Como que nós podemos ser salvos? Porque se ele é um homem, irmão Neide, se Jesus é apenas um homem, quando ele morre na cruz, ele só pode pagar pelos pecados de um homem. Se ele é um homem. Então ele poderia ter salvo só o ladrão da cruz, que foi o primeiro ali. O resto de nós estamos perdidos. Se ele é apenas um homem, a nossa fé é vã. Vamos abandonar a igreja, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Vocês conseguem perceber as implicações disso? Não dá para chamar essas pessoas de irmãos. Isaías 55:8. Abre lá, rapidinho, por favor. Diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Irmãos, a fé, muitas vezes, ela desafia a razão. A fé, muitas vezes, ela vai ser incompreensível totalmente para a razão. E isso nos humilha profundamente, porque nós nos deparamos com a nossa limitação. Nós chegamos diante da doutrina da Trindade e percebemos que somos limitados. A nossa mente não consegue avançar além disso. Nós não conseguimos compreender Deus totalmente, porque Deus é incompreensível. Então isso nos humilha, mostra os nossos limites. A Bíblia diz no Salmo 119 que para toda perfeição há um limite, mas para a sua lei, os teus mandamentos, eles são ilimitados. Deus é ilimitado. Então, irmãos, assumir que nem todas as coisas sobre Deus podem ser explicadas não deve ser para nós um motivo de vergonha, não deve ser para nós um motivo de constrangimento, mas é para nós um exercício de humildade e de fé, porque isso mostra que Ele é Deus, nós não somos. E aí volta para aquela exortação do Salmo 50. Pensavas que eu era como tu. Agora então eu te repreenderei. Ele não é como nós. Ele não é. Então o que a Bíblia diz? Eu alertei para o perigo da gente se afastar da Bíblia. Tá, e o que a Bíblia diz? Então eu separei em algumas afirmações simples para a gente entender o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que a Bíblia ensina que somente há um Deus. E isso nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 8. Bíblias, apóstolos, porque agora nós vamos ver vários versículos e eu tenho apenas 10 minutos. 10 ou 15. 1 Coríntios capítulo 8.
1 Coríntios 8, versículo 5, diz assim: Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos, entre aspas, deuses e muitos, entre aspas, senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, a primeira afirmação é de que há apenas um Deus. Existe apenas um Deus. Deuteronômio, capítulo 6. Nos primeiros versículos, nós temos o famoso Shema. Shema Israel, que significa ouça Israel. Há apenas um único Deus verdadeiro. Então, quantos deuses existem de acordo com a Bíblia? Embora existam vários por aí, embora existam muitos senhores por aí, embora existam muitos donos da igreja por aí, quantos deuses existem? Apenas um Deus, único e verdadeiro. Em segundo lugar, em João capítulo 1, volte lá, João capítulo 1. João 1, 18. Glória a Deus. João 1, 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Esse versículo ele tem duas afirmações importantes, mas eu vou tratar só de uma. A segunda coisa que nós vemos na Bíblia é que o Pai é Deus. É isso que o versículo está dizendo. O versículo diz: ninguém jamais viu Deus, certo? Ok, então nós sabemos que há apenas um Deus. O versículo reafirma isso. Mas na sequência, ele vai dizer o seguinte: o Deus unigênito que está junto do Pai. Então ninguém nunca viu Deus. Quem é esse Deus? O versículo vai definir na sequência e dizer que é o Pai. Então o Pai é Deus. Certo? Vocês estão conseguindo compreender? Até agora eu afirmei o seguinte: há apenas um Deus. E esse versículo nos mostra que o Pai é Deus. Se nós parássemos aqui, então a gente diria: então existe só um Deus e esse Deus, quem ele é? É o Pai. Mas a Bíblia não para por aqui. A Bíblia contém outras afirmações que nós precisamos de ver. Em terceiro lugar, a Bíblia e o próprio Jesus vão afirmar que o Filho também é Deus. E aí nós vamos em João mesmo, capítulo 8, versículo 54. João 8, 54. Diz o seguinte: Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Então, olha só, qual que é o debate aqui? Os judeus reconhecem que o Pai é Deus, certo? Eles reconhecem isso. Mas eles estavam com alguma dificuldade com Jesus. Jesus estava fazendo algumas afirmações que eles não estavam conseguindo aceitar. E Jesus está dizendo: gente, não sou eu que dou glória para mim mesmo. Quem está me dando essa glória é o Pai, que vocês dizem que é Deus. E aí ele vai prosseguir dizendo o seguinte no 55. Entretanto, vocês não conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, olha só que interessante. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre.
Aí Jesus fala que Abraão viu o dia da manifestação de Cristo e ficou alegre. Aí os judeus se escandalizam. E aí os judeus vão falar o quê? No versículo 57. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Você conhece Abraão pessoalmente? Abraão te conhece pessoalmente? Mas você tem 30? Como assim você conhece Abraão? Jesus respondeu, 58, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Que nome é esse? Eu sou. É o nome que Deus revela para Moisés em Êxodo capítulo 3, os versículos 14 em diante. Quando Moisés pergunta, então me fala o seu nome. Me diz quem o Senhor é para que eu diga para os judeus. O que Deus responde para ele do meio da sarça? Eu sou. É essa a resposta de Deus. Versículo 59. Então pegaram pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O que Jesus está falando aqui? Que ele é Deus. Jesus está reivindicando isso. E os fariseus entenderam o que Jesus estava falando? Entenderam. Eles entenderam. Qual é a prova de que eles entenderam? Eles pegaram em pedras para matá-lo, porque para eles, alguém dizer que era Deus era uma blasfêmia. Então, pela lei de Moisés, essa pessoa deveria ser apedrejada, morta. Os judeus entenderam o que ele estava falando? Entenderam, mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Assim como as testemunhas de Jeová são incapazes de aceitar. Os unitaristas, incapazes de aceitar. Os politeístas, incapazes de aceitar. Então o Filho é Deus. Salmo 45, não precisa abrir, mas no versículo 6 diz: porque o teu trono, ó Deus, permanece eternamente. Depois você leia o Salmo 45. Ele é um salmo do versículo 1 até o 6. Ele está falando de um rei. E ali o rei é um rei humano, é alguém que está sentado no trono de Davi. De repente, no versículo 6, o salmista diz: o teu trono, ó Deus. Ele chama aquele rei de Deus, e aquele rei é o Filho. Muito interessante o Salmo 45. Então, o que nós vimos? Há apenas um Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Agora, nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo em Atos capítulo 5. Atos 5, versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Esse texto nos ensina duas coisas. Primeiro, o apóstolo Pedro exorta Ananias e diz o seguinte para Ananias: Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. Então esse texto ensina que o Espírito Santo ele não é poder. Ele não é uma energia. Porque ele é um ser moral. Ao ponto de que é possível para mim e para você mentir para ele. Você já tentou mentir para a energia elétrica? A energia elétrica não é um ser moral, ela é uma coisa, ela é uma energia. Ela não toma decisões, ela não tem sentimentos, não tem como você se relacionar, né?
Tá na moda agora os bebê reborn. As pessoas acham que se relaciona com o bebê reborn. Trata dele, cuida dele, leva para passear, troca a fralda do bebê. É uma boneca, gente. Não é um ser. É uma coisa, um objeto. Não tem como você mentir para um objeto. Mas o apóstolo Pedro está dizendo: você mentiu para o Espírito Santo. Então ele é uma pessoa. Então aqui a gente entende que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia. Porém, o apóstolo Pedro diz mais, no versículo 4, no final, ele vai dizer o seguinte: você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ué, mas ele mentiu para o Espírito Santo ou ele mentiu para Deus? Ele mentiu para o Espírito Santo. Acontece que o Espírito Santo é Deus, com D maiúsculo. Não é um Deus, um poder, uma energia. E eu queria aqui, irmãos, fazer um alerta, porque, infelizmente, os nossos irmãos pentecostais e nas seitas neopentecostais, embora eles não afirmem isso, existe uma tendência muito grande de tratar o Espírito Santo apenas como poder, apenas como energia. As pessoas buscam o Espírito Santo não como Deus único e verdadeiro que Ele é, para nos revelar todas as coisas, para nos mostrar a verdade, para nos apontar para o Filho e sermos salvos. Eles buscam o Espírito Santo como fonte de energia, como fonte de poder, para terem um poder supremo, uma segunda experiência, um segundo batismo, para fazerem coisas grandes. Então, há muitos que estão buscando o Espírito Santo como um poder para benefício próprio, para o seu próprio ganho, para o seu próprio lucro. Então, embora não exista essa afirmação, fica aqui o alerta: nós devemos tomar muito cuidado com essa questão. O Filho e o Espírito Santo, a Bíblia mostra, mas esses versículos falam especificamente do Filho. Por exemplo, que Jesus recebeu adoração em João 20, 28. Em João 1,4 e João 5, 26 diz que ele tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Todos os outros seres receberam a vida de Deus, mas Jesus tem vida em si. Se ele tem vida em si, qual que é a conclusão lógica? Que ele é Deus. A Bíblia diz em Mateus 28, 20 que Jesus está presente em todos os lugares. Olha que coisa interessante. Ele tem um corpo físico, que nós vimos na semana passada, de carne e ossos, Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele está presente na igreja. Ele está em todos os lugares. Olha que coisa. Está vendo como que é um erro? Quando o catolicismo romano, por exemplo, fala que a hóstia é o corpo de Cristo. Porque eles estão confinando o corpo de Cristo e colocando ele dentro de um pedaço de farinha. É um erro muito grave. Por quê? Porque ele está em todos os lugares. Em João 1,1, a Bíblia diz que ele já existia no princípio. E Gênesis 1, nos primeiros versículos, também diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, das águas. Então, o que nós aprendemos até aqui? Vamos repetir? Há apenas um Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Aí surgiram duas outras heresias. Eles entendem isso, mas ainda dá para estragar. Por quê? Surgiram duas heresias. Uma delas é o modalismo e a outra é o monarquianismo. Nome de heresia é tudo difícil. É tudo difícil de falar. Modalismo. O que o modalismo fala? Olha, não. A gente reconhece que tem Pai, Filho e Espírito Santo, mas vocês precisam entender, cristãos, eles falando, que, na verdade, existe apenas um Deus, mas ele se manifesta, às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo.
São só maneiras dele se manifestar. É apenas uma pessoa, mas ele se revela de maneiras diferentes para a gente entender quem ele é. Modalismo traz a ideia de um ator no teatro. Quando ele quer representar um personagem diferente, é o mesmo ator. Ele troca a maquiagem, põe uma peruca, uma máscara e é outro personagem, mas é a mesma pessoa por trás da máscara. Isso é um modalismo. E o monarquianismo diz que, ok, existem 3 pessoas, mas vocês precisam entender, cristãos, que somente o Pai é rei, somente o Pai é o monarca. O Filho e o Espírito Santo não são iguais a ele. O Pai é maior. E aí, uma única passagem das Escrituras, na verdade 2, mas uma passagem vai desmontar esses argumentos por completo. E aí nós caminhamos para o encerramento. Mateus capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho, em quem me agrado ou comprazo. Olha que interessante essa passagem. Ela destrói o modalismo, porque o modalismo diz que existe apenas uma pessoa, mas ele se revela de maneiras diferentes. Então, como que a gente explica que no batismo de Jesus havia um filho, um pai, o Espírito Santo, não, melhor, né? O filho, o pai, o Espírito Santo, e eles estavam presentes no lugar ao mesmo tempo. O pai estava interagindo com o filho, o Espírito Santo interagindo com o filho. Como que é uma pessoa só se o pai estava no céu, o filho e o Espírito estavam na terra? Como? Não são 3, mas é apenas um Deus. E assim o modalismo, ele não fica de pé. Não é um ator trocando as suas máscaras. São 3 pessoas diferentes. 3 pessoas distintas. E em Filipenses 2, versículo 6, o monarquianismo também é desmontado. Por quê? Em Filipenses 2, 6, vocês não precisam abrir. A Bíblia diz que ele, o Filho, esvaziou-se. Ele não teve por usurpação o ser como Deus. Ali, o texto diz claramente que ele não se apegou ao fato de ser Deus, igual. Então, o Filho não é menor do ponto de vista de valor, de divindade. Ele é igual. Coexistente, coigual. Os 3 formam um. Quem são estes 3? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mateus 28, 19 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando, façam discípulos, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só dá para ser igreja se nós aceitarmos a doutrina da Trindade. Não dá para ser igreja sem isso. Implicações e agora conclusões finais. Primeiro, a igreja cristã não pode existir sem esse fundamento. O evangelho é trinitário, a salvação é trinitária, o batismo é trinitário. Todas as atividades da igreja são realizadas nessa terra em comunhão com o Deus Trino. A igreja não existe sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo. Imagina você sem o Espírito Santo. Imagina você sem o Filho morrendo na cruz. Imagina você sem o Pai. Em segundo lugar, como Deus é 3 em 1, vivendo em perfeita harmonia e amor puro, nós somos chamados a viver em harmonia, amor puro, abnegação, serviço uns dos outros. A igreja só existe em comunhão. Os nossos relacionamentos só existem em comunhão e humildade.
Nós somos seres sociais e fomos criados, pois fomos criados à imagem de Deus. O casamento reflete o ser de Deus em comunhão. A igreja reflete o ser de Deus em comunhão. Em terceiro lugar, por causa da Trindade, nós temos segurança da salvação. Diante das lutas, diante das dúvidas, diante das batalhas espirituais, ou da frieza, ou da dúvida, o cristão pode descansar, sabendo que a salvação, meus irmãos, a salvação não depende do seu desempenho. A salvação não depende das suas forças, da sua capacidade, mas a salvação é uma obra trinitária de Deus em seu favor. O Pai escolhe, Efésios 1:4. O Filho salva o que o Pai escolheu, redime, Efésios 1:7. E o Espírito Santo sela os eleitos para a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em um único capítulo de Efésios, nós temos tanto a defesa das três pessoas, como a explicação de qual é a missão e o relacionamento de cada uma dessas pessoas para a nossa salvação. Amém? Então, afirmemos essa verdade e nela permaneçamos firmes. Quantos deuses existem? Mas há quantas pessoas na Trindade? 3. Quem são? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero encerrar essa aula com um último alerta muito rápido. Em todas as aulas a gente tenta trazer ilustrações, exemplos, para tentar tornar a doutrina mais clara. Né? Na doutrina, por exemplo, na aula passada, o Caleb foi explicar que Deus é Espírito e usou o exemplo do vento. Hoje eu não usei nenhum. Por quê? E esse aqui é o alerta. Qualquer exemplo que você pegar vai distorcer a verdade dessa doutrina. Algumas pessoas vão dizer assim, não, você pode entender a Trindade olhando para um ovo. Ele tem a casca, ele tem a clara, ele tem a gema, mas é um ovo. Não, mas são substâncias diferentes. Não dá. Não existe um paralelo. Então, muito cuidado com figuras, imagens ou tentativas de ilustrar isso. Qualquer tentativa vai diminuir a glória e o mistério dessa doutrina. Amém?